Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo pelo YouTube. Se você quiser participar ao vivo das próximas lives comigo, é só seguir o Papo Glaucoma no Instagram. Toda sexta-feira, 5 horas da tarde, eu tô ao vivo para responder as perguntas de vocês. Boa tarde para a galera do Instagram que já está chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje porque tá dando uma travada aqui na live, pelo menos para mim. Não sei como é que tá para vocês, mas vamos lá torcer para dar tudo certo. Para quem é novo aqui e não me conhece, meu nome é Samantha Vasquez, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Boa tarde, Abádia, Iracilda, oi Marlene que tá chegando aí, Rosane também, sejam muito bem-vindos. Já coloquei aqui nosso tema de hoje, deixa eu fixar ele aqui para vocês verem, pronto. Nosso tema de hoje é quando que a gente deve modificar o tratamento do glaucoma. Então vamos lá conversar sobre isso. Primeira coisa que eu já vou falar logo de cara e que talvez seja uma pequena bomba para algum de vocês, mas nenhum tratamento para o glaucoma dura pela vida inteira. Ah, Samantha, isso quer dizer então que todo mundo que tem glaucoma vai ficar cego um dia? De jeito nenhum. Isso quer dizer que para a gente poder manter a doença controlada pela vida toda, preservar a visão pela vida toda, a gente precisa de tempos em tempos mudar esse tratamento. Então a gente começa com um tratamento, responde bem por um tempo e aí passa alguns meses, alguns anos, aquele tratamento começa a não funcionar mais tão bem e aí a gente precisa fazer uma mudança de tratamento para a gente manter o glaucoma controlado e preservar a sua visão. Então todos vocês que têm glaucoma ao longo da vida, vocês vão passar por alguns momentos em que vai ser necessário mudar o tratamento. Ou vai ser necessário trocar de colírio, ou vai ser necessário fazer um procedimento a laser, de repente uma cirurgia, mas as mudanças de tratamento, elas sempre acontecem ao longo do tempo do controle do glaucoma. E quais que são os sinais que a gente tem de que tá na hora de pensar em mudar esse tratamento? Então, o que acontece que o glaucoma avisa pra gente que aquele tratamento não está funcionando mais e tá chegando a hora da gente pensar em fazer uma mudança para manter o glaucoma bem controlado? A gente tem basicamente 4 situações principais que eu vou falar aqui com vocês, que são sinais pra gente de que aquele tratamento atual não tá muito legal e que tá na hora de fazer uma mudança. Primeiro sinal importante é um sinal que vem de vocês, que é o paciente que relata muitas vezes, que é a intolerância com o uso do colírio. Então não adianta só a gente pensar em controlar a pressão e controlar o glaucoma e o paciente está sofrendo com um monte de efeitos colaterais. A gente trata o glaucoma para vocês terem qualidade de vida, para vocês terem visão boa e estarem livres de preocupação para poderem aproveitar a vida, trabalhar, estudar, curtir a família, fazer tudo o que tiver que fazer. Então, o que adianta a gente querer controlar a doença e tirar a sua qualidade de vida com os efeitos colaterais do tratamento? Tá? Então o tratamento ele não basta só ele ser eficaz, ele tem que ser eficaz e ele tem que ser confortável para o paciente para a gente conseguir manter esse tratamento. Então se o colírio te causa reação alérgica, te causa uma intolerância de olho seco muito importante, se você é aquela pessoa que está o tempo todo com o olho vermelho, coçando, ardendo, lacrimejando, que fica todo mundo perguntando na rua o que tem no seu olho, isso é um sinal de que está na hora da gente pensar em uma outra estratégia de tratamento diferente para te dar maior conforto, tá? Então, primeiro sinal de que está na hora de mudar é quando o paciente não tem uma boa adaptação com o tratamento que a gente escolheu.
Uma segunda situação em que está na hora de a gente pensar em mudar esse tratamento é quando as suas medidas de pressão ocular, quando você tem repetidas medidas de pressão ocular que estão fora do seu objetivo de tratamento, tá? Cada pessoa que tem glaucoma tem um valor ideal de pressão ocular que é seu e que a gente estabelece baseado em várias características do seu glaucoma. Então, dependendo do estágio do seu glaucoma, da grossura das suas córneas, do seu histórico familiar, se você tem alguma doença cardíaca, tudo isso influencia no cálculo da sua pressão ocular ideal. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu calculei para um paciente uma pressão ocular ideal de 14. E aí vinha lá mantendo 14, até que de repente um dia esse paciente chega para uma consulta e está 16. Já está um pouquinho fora do que a gente tinha estabelecido. Isso já acende um alerta, tá? Mas não necessariamente a gente precisa mudar o tratamento na primeira medida que deu fora desse objetivo, porque tem muita coisa que influencia nisso, tá? Por exemplo, vamos supor que nesse dia você estava na academia antes de ir para a consulta medir a pressão. Quando a gente faz uma atividade física, a tendência é que por volta ali de 30 minutos a 1 hora depois, a gente tenha uma leve subida na pressão ocular, tá? Outra questão, vamos supor que nesse dia você estava lá na recepção da sua oftalmo e ela se atrasou um pouquinho para a consulta, você ficou lá só tomando cafezinho lá, um café atrás do outro. Se você toma mais café do que o que você está habituado a tomar, pode acontecer de naquele dia dar uma pequena subidinha. Então eu não costumo mudar o tratamento logo na primeira medida que dá fora desse objetivo, a não ser, claro, se está muito fora, né? Assim, se o objetivo era 14 e a sua pressão chegou em 30, é claro que a gente já vai mudar o tratamento logo de cara. Mas a gente pode fazer outras medidas para ver se a sua pressão está mantendo consistentemente fora do objetivo de tratamento. Nesse caso, em que a sua pressão está fora do alvo de tratamento em repetidas medidas, isso também é um sinal de que está na hora de mudar o tratamento, tá bom? Recapitulando para quem está chegando agora, a gente está falando sobre sinais de que está na hora de mudar o tratamento do glaucoma. Se você chegou agora, não se preocupa que você pode assistir o começo da live amanhã, a partir de 10 horas da manhã, no YouTube. Tá? Então, primeiro sinal, se o paciente tem muita intolerância com o uso do tratamento atual. Segundo sinal, se a gente tem medidas repetidas da pressão ocular fora do objetivo do tratamento. Terceiro sinal, se você tem uma piora nos seus exames. A gente tem 3 exames que verificam a estabilidade do glaucoma: campo visual, retinografia e OCT de nervo óptico. Para a gente dizer que o glaucoma está controlado, a gente precisa que, conforme a gente vá repetindo esses exames, eles estejam sempre estáveis. Se tem um sinal de piora no exame, isso é um sinal de que a gente precisa ser mais rigoroso com o seu tratamento e modificar para uma forma de tratamento que faça um melhor controle da doença. Então, progressão no exame, piora no exame, é um sinal de que está na hora também de mudar o tratamento. E o quarto e último sinal de que a gente deve pensar em mudar o tratamento do glaucoma é se você vai fazer uma cirurgia de catarata, tá? Por que isso? Quando você vai operar a sua catarata, e catarata só se trata com cirurgia, tá? Não tem outra opção de tratamento. Todo mundo vai ter catarata um dia, então mesmo vocês que têm glaucoma, como todo mundo, também vão ter catarata um dia. E quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata,
essa é uma ótima oportunidade que a gente tem de aproveitar essa cirurgia para fazer junto com ela uma cirurgia também de glaucoma. Então, um bom momento de pensar em mudar o tratamento do glaucoma é quando você vai operar a catarata, porque aí a gente pode aproveitar que você está indo fazer uma cirurgia para a gente fazer em conjunto uma abordagem do glaucoma. Então, todo mundo que tem glaucoma e precisa operar a catarata, é muito recomendado que antes de operar vocês consultem uma especialista em glaucoma para fazer uma avaliação e ver se essa não é uma boa oportunidade de fazer também um tratamento cirúrgico para o seu glaucoma. Tá? Vamos lá para as dúvidas de vocês agora. Eu já separei uma pergunta aqui que a Maria das Graças me mandou logo antes de começar a live. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas de vocês aqui na caixinha de comentários, ou então nesse balãozinho com a interrogação que está aparecendo em algum cantinho aqui. Mandem as dúvidas de vocês para eu responder. A Maria das Graças, ela me perguntou aqui, e é até uma pergunta parecida com a que a Eli acabou de me mandar aqui nos comentários agora. Maria das Graças perguntou: pressão controlada, mas campo visual piorando. Tentar outro tratamento? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente já precisa quebrar um mito que vocês têm aí de pressão controlada, tá? Não tem número mágico para gente dizer que a pressão está controlada, tá? Então, quebrem esse mito de que uma pressão de 12 é sempre boa e uma pressão de 18 é sempre ruim, porque isso varia de uma pessoa para outra. Tem pessoas que ficam estáveis com pressão de 18 e tem pessoas que pioram com pressão de 12. Então, esse alvo de tratamento, ele é específico de cada pessoa e a pressão ocular que é boa é aquela em que o seu exame fica estável. Então, se o exame piorou, sua pressão não está controlada, precisa baixar mais. A questão é que está caindo nesse mito do número mágico da pressão ocular. Então, não existe pressão controlada com o exame piorando. Se o exame piorou, isso é um sinal de que o controle da pressão não está adequado. Então, sim, esse é um dos 4 sinais que eu falei, piora dos exames. Para quem chegou agora e não pegou tudo. Quando você não tolera o tratamento, quando a sua pressão está fora do objetivo de tratamento, quando seu exame piora e quando você vai operar a catarata. Esses são os 4 momentos principais em que a gente pensa que está na hora de rever esse tratamento do glaucoma. Então, se o exame piora, o tratamento precisa ser revisto, tá? Agora, qual a mudança que vai ser feita? É muito individual de cada caso, tá? Tem pessoas que vão ter melhor resposta com tratamento cirúrgico, tem pessoas que é mais adequado o tratamento com colírio, tá? Então, a mudança que vai ser feita é muito específica de cada caso, mas se o exame piorou, o tratamento tem que ser modificado, tá? Pessoal, lembrando que hoje eu vou responder as dúvidas sobre o tema da live, que é a mudança do tratamento. Quem tiver dúvida sobre outros temas, amanhã tem caixinha de pergunta nos stories para vocês, tá? A Leidiane tá me contando aqui que deixa eu ver, tem o meu olho pior, o esquerdo, por isso vai fazer a TREC dia 3, então tá chegando, boa recuperação, Leidiane. E ela já usa Ganforte e Simbrinza. Então, essa é uma opção clássica.
nessa hora de mudança de tratamento, tá, Leidiane? É a gente ter uma pessoa que já usa um esquema de colírio muito potente e a gente mesmo assim não tem um bom controle. Então a gente pensa sempre numa alternativa cirúrgica, que foi o seu caso. Não que a TREC seja a única opção, porque a gente tem vários tipos de laser, vários tipos de cirurgia, e aí qual que a gente vai escolher é de cada pessoa. Mas essa mudança entre usar tudo que tem de colírio e passar para um tratamento cirúrgico é um clássico momento desses de ajuste de tratamento, tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. A Beni tá contando aqui que a irmã tem glaucoma, a pressão tá 13 e ela pergunta se tá boa. Beni, não sei se você chegou agora, mas eu acabei de falar sobre isso. Não tem número mágico para pressão ocular. Tem que verificar a estabilidade dos exames. A Rosa perguntou aqui se ela pode operar a catarata e depois o glaucoma. E ela conta que nesse olho que ela vai operar, ela tem um buraco lamelar, que é uma alteração da retina, tá? Vamos lá então. Por que eu falei com vocês que o momento da cirurgia de catarata é um momento de repensar o tratamento do glaucoma? Porque é muito mais prático tanto para o paciente em termos de praticidade de dia a dia, tipo fazer um repouso só, fazer um esquema de colírio de pós-operatório só. É muito mais prático para o paciente operar de uma vez só o glaucoma e a catarata do que primeiro operar um para depois operar o outro. São 2 cirurgias, 2 repousos, 2 anestesias, 2 vezes correndo o risco de ter alguma complicação. Então, em geral, na maioria dos casos, se for operar o glaucoma e a catarata, se tiver que fazer as 2 coisas, a gente dá preferência por fazer de uma vez só, num único procedimento, já fazer a cirurgia de catarata e a de glaucoma juntos. Tem exceções? Tem exceções. Tem casos em que a gente prefere operar separado. Por exemplo, quando a catarata já é muito avançada, tem casos em que a gente prefere operar separado. Ou então, se esse é um tipo de glaucoma muito grave também, tem casos em que a gente prefere operar separado. Se precisar de uma cirurgia de retina, por exemplo, tem casos em que a gente prefere separar o glaucoma, tá? Então, pode ter variação, mas na maioria das pessoas a gente prefere, se precisa fazer as 2 coisas, a gente prefere fazer numa cirurgia só. É por isso que eu falei para vocês e que eu coloquei nessa listinha o momento da cirurgia de catarata como um dos momentos de se repensar o tratamento do glaucoma, tá bom? O Natan fez uma ótima pergunta aqui. Ele perguntou por que às vezes o OCT altera e o campo visual continua a mesma coisa. Muito importante, Natan. Aliás, beijo, já tem um tempinho que a gente não se vê. Deve estar chegando a época. A gente não precisa, para modificar o tratamento, esperar piorar os 2 exames, tá? Recapitulando aqui, eu falei que são 3 exames que avaliam a estabilidade do glaucoma: OCT, retinografia e campo visual. Mas a gente não precisa e não deve esperar alterar todos eles para mudar o tratamento. Por quê? O campo visual e a retinografia, eles demoram mais tempo para mostrar sinal de piora do que o OCT. O OCT, ele detecta a progressão do glaucoma, em média, algo em torno de 2 anos antes do campo visual. Cuidado, isso não quer dizer que a gente não precise fazer o campo visual, porque isso não é regra para todo mundo, tá? Cada um é cada um. Mas, na média, primeiro altera o OCT, e em torno de 2 anos depois é que aparece o reflexo disso no campo visual, se a gente não toma uma medida de controle antes. Então, basta a gente ter um exame mostrando sinal de piora
para que a gente tenha o alerta de que tá na hora de mudar o tratamento do glaucoma, tá? Agora, um ponto importante também é não assustar com qualquer coisa que muda no exame, tá? A gente sempre precisa, quando a gente detecta qualquer exame que piorou, a gente sempre precisa repetir esse exame para a gente confirmar se realmente piorou. Por quê? O exame, ele é como se fosse uma foto sua, uma foto do seu glaucoma, de como ele tá agora. Agora pensa assim, se eu tiro aqui uma foto exatamente agora, e amanhã eu quero repetir, e aí eu arrumo o cabelo do mesmo jeito, boto a mesma roupa, mesmo que eu tente muito, vai ser muito difícil eu repetir a foto idêntica, né? Então, por mais que eu seja a mesma pessoa, com a mesma roupa, com um dia só de diferença, quando eu vou repetir a foto, sempre vai ter alguma coisinha que vai ficar diferente. O exame é a mesma coisa, ele é a foto do seu glaucoma. Então, conforme a gente vai repetindo o exame, é normal ter pequenas variações. Então, a gente também não pode se desesperar e qualquer coisa que mudar no exame já querer mudar o tratamento. A gente precisa repetir o exame para ver se aquilo foi só uma variação de foto ou se aquilo é realmente uma piora do glaucoma. Tá bom? Agora eu vou responder uma pergunta especial, porque essa pergunta é VIP, porque é do meu padrinho que tá aqui assistindo a live, o Vanderlei, meu tio Lelei. Então vamos lá para a dúvida dele. Devo operar a catarata? Tenho glaucoma de ângulo aberto e ele pergunta se deve operar também o glaucoma e se essa cirurgia de glaucoma é só para deixar de pingar o colírio. Vamos lá, eu percebi que vocês gostaram desse tema da cirurgia de catarata, então vamos aprofundar nisso. Por que que é tão importante no momento que a gente vai operar a catarata, a gente pensar em mudar o tratamento do glaucoma? Não é obrigatório, tá? Tem casos em que a gente pode operar só a catarata de uma pessoa que tem glaucoma e continuar usando os colírios normalmente, tá? Agora, por que que é bom a gente pensar em operar o glaucoma? Quando a gente faz uma cirurgia de glaucoma, a gente sempre tenta, nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre tenta deixar o paciente sem o uso dos colírios. A gente tenta que o controle do glaucoma seja só com a cirurgia e que a gente não precise imediatamente ficar pingando os colírios. Com o passar dos anos, essa cirurgia, ela acaba aos poucos deixando de funcionar e aí a gente reintroduz o uso dos colírios, tá? Agora, se a gente não opera a catarata, aliás, o contrário, se a gente opera a catarata e não opera o glaucoma, a gente deixa os colírios como tá. Daqui a um tempo, esses colírios também vão parar de funcionar. Aí a gente vai acrescentando cada vez mais colírio. Vai chegar uma hora que não vai ter mais colírio para acrescentar. E aí a pessoa acaba tendo que operar de novo. Tá? Então, se a gente aproveita o momento da cirurgia de catarata para operar também o glaucoma, a gente tira os seus colírios e talvez a gente consiga prevenir de no futuro você precisar operar os olhos novamente. Então, se a gente já aproveita esse momento, a gente pode estar evitando que você passe por uma nova cirurgia daqui a 5 ou 10 anos, de repente, tá? Isso quer dizer que é obrigatório operar o glaucoma toda vez que a gente vai operar a catarata? Não. Mas é sempre uma possibilidade que a gente deve levar em conta e avaliar de cada pessoa qual que é a melhor indicação, tá? Então, essa escolha de qual procedimento cirúrgico fazer é muito individual de cada caso, tá? Próxima dúvida, vamos lá. Deixa eu achar aqui.
É... Peraí que eu tô perdida aqui, gente. Tô caçando da caixinha de perguntas aqui, eu acho que eu já respondi todo mundo. Deixa eu encontrar alguma aqui das perguntas dos comentários. Enquanto isso, quem quiser que eu responda, pode já ir mandando a dúvida de vocês aqui, tá? Tem bastante gente perguntando sobre as cirurgias e eu sei que esse é um tema que vocês sempre têm muita dúvida. Eu prometo que a gente vai fazer mais live focando nesses temas das cirurgias, tá? A Beni Severina perguntou aqui, a irmã dela mora no Rio, quer saber como que faz para consultar comigo. Beni, clica no perfil depois, quando terminar a live, clica aqui no meu nome no Papo Glaucoma, que aí vai aparecer o contato. Tem o site e tem o número de WhatsApp também. Ou então me manda uma mensagem no direct com o seu telefone, que aí eu peço para a secretária te mandar uma mensagem. O Márcio tá contando aqui que tá lotado de perguntas e pessoas. É, Márcio, tá tão lotado que eu tô perdida aqui no meio das perguntas de vocês para encontrar, para responder. Uh, eu vou pegar a última aqui da Val, fez um SLT e com 13 dias está com 20 de pressão e ela pergunta o que isso significa. Val, o SLT é um tratamento que demora a fazer efeito, tá? Com 13 dias, normalmente ainda não tem efeito do laser. Então, quando a gente faz essas mudanças de tratamento, eu sei que vocês ficam muito ansiosos para saber o resultado dessa mudança. Mas toda vez que a gente muda o tratamento, demora um tempo para ter a resposta do organismo com aquele tratamento novo. E isso varia de um tratamento para o outro. Quando é uma mudança de colírio, geralmente em torno de 1 mês, 40 dias mais ou menos, para aquela medicação nova chegar em 100% do efeito, tá? Os tratamentos a laser, como o SLT, a ciclofotocoagulação, o micropulso, esses tratamentos com laser, algo em torno de 1 mês e meio, 2 meses, às vezes até 3 meses, para a gente ter uma boa resposta. Então, eu sei que isso dá uma ansiedade em vocês, porque fica aquela coisa, poxa, o controle não tá legal, tem que mudar de tratamento. E aí vocês ficam naquela de querer ver logo a resposta, mas sempre que a gente muda o tratamento, a gente precisa ter um pouquinho de paciência e dar o tempo do organismo responder aquele tratamento novo antes de a gente ver em definitivo se deu tudo certo ou se ainda precisa de um novo ajuste, tá? E uma outra questão é que toda vez que a gente decide mudar o tratamento, a gente nem sempre acerta de primeira. Então pode acontecer, por exemplo, de a gente trocar um colírio e a tua resposta com aquela medicação não ser o que a gente esperava, e aí a gente tem que testar uma medicação diferente. Então, principalmente com os colírios, a resposta de cada pessoa é muito individual. Isso vale para todos os tratamentos, mas não basta só a gente fazer um tratamento, a gente precisa ver a maneira como você, como pessoa, com a sua individualidade, com as coisas específicas do seu caso, a gente precisa ver como vai ser a resposta com aquele tratamento. E às vezes a gente precisa fazer mais de uma mudança até achar qual é esse tratamento ideal para o seu caso, tá? Então, nesses períodos de mudança de tratamento, a gente precisa ter um pouquinho de paciência de dar o tempo das coisas funcionarem, de responder, de atualizar exames se for necessário e tem que ter cuidado para a gente não tomar decisões precipitadas no susto e já querer trocar um tratamento que nem fez efeito ainda, tá? Então, quando a gente muda uma medicação, não adianta você ficar desesperado e querer voltar na sua oftalmo no dia seguinte para ver se a pressão baixou, tá? Quando faz um laser, os tratamentos a laser são os que demoram mais tempo de todos para fazer efeito, tá? Então, tem que ter
um exercício de paciência aí, tá bom? Bom, pessoal, já deu nosso tempo aqui. Agradeço a companhia de vocês. Quem chegou atrasado e perdeu o começo da live, atenção, porque a gravação não fica no Instagram. Quem quiser assistir a gravação do começo da live tem que ir lá no YouTube amanhã a partir de 10 horas da manhã. Um beijo para todo mundo e não esqueçam, quem não está inscrito ainda, já se inscreve no YouTube e já segue aqui no Instagram para receber todas as minhas informações que vão ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Beijo. Beijo, Eli. Beijo, Val. Beijo, Pati. Beijo, Schmidt. Beijo, Sofia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.